E se te dissessem que uma única escolha, uma decisão feita em segredo, poderia ecoar por gerações? Que as consequências de virar as costas para um dever sagrado trariam ruína não só a uma família, mas selariam um destino diante dos olhos de Deus? Nesta história, não há heróis sem falhas. Há apenas homens, diante de seus deveres mais sagrados, enfrentando o peso de suas decisões. O que acontece quando alguém rejeita seu dever diante de Deus e de sua própria família? Esta é a história de Onã, o homem que desafiou a lei e enfrentou a justiça divina. Em uma época onde a honra familiar era tudo, havia leis que não podiam ser quebradas. Pactos sagrados, selados entre os homens e Deus, sustentavam não apenas a moral, mas o próprio destino de gerações futuras. Judá, um patriarca, um homem de poder, carregando o peso de uma tradição milenar. Ele sabia o que estava em jogo. A responsabilidade de manter sua linhagem viva e honrada caía sobre seus ombros. Mas nem todos estavam dispostos a carregar esse fardo. Se você busca inspiração e reflexão na palavra de Deus, inscreva-se no nosso canal. Aqui, exploramos ensinamentos bíblicos que nos ajudam a fortalecer nossa fé e encontrar propósito nas Escrituras. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Onã, o segundo filho de Judá. Um homem dividido entre o dever imposto e seus próprios interesses. Ele sabia o que a tradição exigia, mas o seu coração hesitava. Naquela época, a lei do levirato era clara. O irmão de um homem morto deveria dar descendência viúva, garantir o legado do irmão e honrar a família. Mas Onã, ele hesitou. O peso do dever colidiu com seu desejo pessoal. Ele queria o controle sobre seu próprio futuro. Onã, mesmo sabendo das consequências espirituais, escolheu rejeitar esse dever sagrado. O destino da família, o pacto com Deus, estava em jogo. Mas ele não estava disposto a sacrificar seus interesses. A decisão de Onã não foi apenas contra sua família. Foi contra Deus. Onã havia tomado sua decisão, mas o peso dessa escolha o seguia como uma sombra. Ele sabia o que a lei exigia. Sabia o que era esperado de um filho, de um irmão. Mas em vez de cumprir seu dever, Onã escolheu uma outra via, uma via que libertaria do sacrifício, mas o prenderia em um ciclo de culpa. O desejo de Onã de preservar sua herança, de não dividir o futuro com um filho que não seria inteiramente seu, o levou a quebrar um pacto. Um pacto com Deus. Cada vez que ele se aproximava de Tamar, sua decisão era clara. Ele recusava-se a dar a ela o herdeiro que a tradição exigia. Ele havia aceitado o casamento, mas não o propósito. A tensão entre o que era esperado e o que ele desejava crescia a cada dia, como um nó que apertava sua alma. Judá, seu pai, via o que estava acontecendo. Ele sabia que a lei não era algo a ser negociado. Era um pacto com o divino, e quebrar esse pacto traria consequências que Onã não poderia prever. Até onde você iria para evitar o sacrifício, sabendo que isso traria consequências eternas? Onã escolheu o caminho da desobediência, do egoísmo. E assim, a traição foi selada, não apenas contra sua família, mas contra Deus. Há momentos em que uma escolha, feita em silêncio e escuridão, pode mudar o curso de uma vida e de uma alma. Onã, diante de seu dever, escolheu o caminho da rebeldia. Ele agiu contra o pacto que seu pai, sua família e sua fé exigiam dele. Cada vez que se recusava a gerar um herdeiro para Tamar, ele selava seu destino. Mas Deus não se esquece. Onã achava que suas ações poderiam permanecer ocultas, que suas decisões não seriam julgadas. Mas o preço do egoísmo é sempre cobrado. Onã decidiu agir contra Deus. E a consequência foi imediata. Deus o viu. Deus agiu. O que foi feito em segredo, agora estava selado diante dele. Onã pagou com sua própria vida pelo pacto quebrado. A escolha de Onã não só tirou dele a vida, mas também o futuro que ele tanto tentou proteger. O egoísmo o levou à ruína. A justiça divina não se atrasa. Ela chega no momento certo, implacável e justa. Onã, o homem que rejeitou seu dever, agora jaz no silêncio da morte, o preço de sua desobediência pago com a própria vida. Deus havia falado, não com palavras, mas com atos. O pacto quebrado, a traição contra a família e contra a lei divina, tudo isso tinha um preço. Onã escolheu o egoísmo e recebeu a justiça. A morte de Onã não foi apenas uma punição, foi um aviso. Deus, que vê tudo, não se esquece das promessas feitas. O que é sagrado diante dele não pode ser ignorado. Cada ato de rebeldia, cada quebra de pacto, traz consigo consequências inevitáveis.
A justiça divina é inexorável. Ela se manifesta não apenas para punir, mas para ensinar, para lembrar que, diante de Deus, todas as ações têm peso, e as consequências são eternas. O que Onã perdeu com sua desobediência não foi apenas sua vida. Ele perdeu a chance de deixar um legado, de cumprir seu papel no grande plano divino. Agora, a lição fica para Judá, para Tamar e para todos nós. Pois Deus nunca se esquece, e sua justiça sempre prevalece. Cada escolha que fazemos, seja no silêncio da noite ou à luz do dia, carrega consigo um peso eterno. O que você faz quando ninguém está olhando? Para quem, ou para o que, você está vivendo? A história de Onã é uma lembrança sombria de que desobedecer aquilo que nos foi confiado, seja por Deus ou pela família, traz consequências que podem mudar o curso de uma vida e de gerações. Onã acreditou que poderia escapar das consequências de suas ações. Ele pensou que seus desejos, sua vontade, estariam acima daquilo que Deus havia estabelecido. Mas Deus sempre vê. Deus sempre julga. Nosso legado é moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Nossas decisões impactam os outros de maneiras que talvez jamais possamos ver. O que deixaremos para trás será fruto de obediência e sacrifício, ou de egoísmo e rebeldia. A história de Onã é um lembrete de que Deus não se esquece. Ele não ignora as promessas feitas, nem os pactos quebrados. Cada ato de desobediência carrega consigo um preço. Mas ainda há tempo. Para você, para mim, para todos nós. Cada dia é uma nova chance de honrar a Deus, de cumprir nosso dever e de criar um legado de fé, de amor e de obediência. Porque no final, o que realmente importa é o que escolhemos fazer com as oportunidades que Deus nos dá. Que escolha você fará? Toda escolha é como uma pedra lançada em águas tranquilas. Parece pequena no início, mas suas ondas se expandem, e continuam, e continuam. Mas essas ondas, essas consequências, elas viajam para além do que podemos ver. Uma decisão tomada hoje pode ecoar para sempre. A cada escolha, estamos moldando o futuro. Estamos construindo o que seremos, e o que deixaremos para trás. E o que parece pequeno hoje, pode ser imenso amanhã. Mas e as escolhas erradas? Aqueles momentos em que escolhemos o caminho mais fácil, o mais egoísta, esses, também, carregam um peso eterno. Cada vez que rejeitamos a oportunidade de fazer o que é certo, o eco dessa decisão nos segue, e nunca desaparece. Escolhas pequenas, grandes consequências. Tudo o que fazemos, ou deixamos de fazer, molda o mundo à nossa volta. E o que fica, é eterno. Então, a verdadeira pergunta é: que tipo de legado você está deixando? Qual será o eco das suas escolhas? O que você fará, sabendo que tudo o que faz carrega um peso eterno? No final, somos a soma das nossas escolhas. Escolhas que moldam quem somos, e o mundo ao nosso redor. Não há ação sem consequência, e não há escolha sem impacto eterno. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise dessa palavra hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Juntos, vamos continuar crescendo na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.